Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. A gente necessita trabalhar esse assunto aqui na nossa plataforma. Começo do ano, todo torcedor tricolor tinha a expectativa de que o meia Renatinho pudesse retornar ao Santa Cruz, ser utilizado pelo técnico até então Raniel Ribeiro, e não houve essa utilização. A informação que tínhamos é de que Renatinho passaria por um processo de condicionamento físico em especial para que pudesse ser uma opção do Santa na disputa da 4ª divisão. Houve a troca de treinador, a chegada do Felipe Conceição, e o jogador ainda continua trabalhando dentro do clube. Mas hoje, 5 de maio de 2023, qual a real situação do meia Renatinho? Vai jogar com a camisa do Santa? Não vai jogar com a camisa do Santa? O que envolve os entornos desse jogador? Será utilizado ou será descartado pelo clube? A gente, a partir de agora, vai trazer o que está rolando dentro dos bastidores do Santa para que o nosso torcedor possa conferir. Se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui embaixo, se inscreve no canal do Anderson Batista, ativa o sino das notificações, deixa o like nesse conteúdo. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Hoje surgiu uma informação de bastidor, e até foi publicada no Twitter por um membro do podcast Beberibe, que acompanha diariamente o Santa Cruz. Ele, em seu Twitter, a nomenclatura dele é o Menino Gera, ele traz alguns detalhes, e ele trouxe algo bem peculiar sobre a situação de Renatinho. Sandro Barbosa, que hoje é um dos caras responsáveis por gerir o futebol do Santa Cruz, ele acabou sendo taxativo, destacando que Renatinho, mesmo com todo esse tempo de preparo, o Santa aí já há alguns meses tentando reativar o jogador, depois de anos de inatividade, sem partidas oficiais, ele não tem condições de atuar com a camisa do Santa. Essas foram as palavras de Sandro Barbosa. Só que a diretoria do Santa Cruz, o restante da cúpula gestora do Coral, alimenta uma esperança de volta de Renatinho. Isso junto ao próprio jogador. Eu tenho minha opinião formada em relação a essa situação. Renatinho foi um cara que de 2012, 13, 14, 15, 16 contribuiu significativamente para o Santa Cruz. Como lateral, como meia, como um cara de forte identificação com a torcida. Até hoje, ele carrega consigo toda essa identificação, esse carinho do torcedor de Santa Cruz, que em meio a tantas contratações equivocadas que foram vistas nos últimos anos, o torcedor enxerga no Renatinho uma possibilidade. Mas também o torcedor tem que ter a percepção de que não é o mesmo Renatinho de 7, 8, 10 anos atrás. Já é um Renatinho mais velho, já é um Renatinho sem tanto ritmo de jogo. O Sandro Barbosa foi um boleiro, ele sabe como se comporta um jogador, assim como outras pessoas que gerem o clube também vivem a expectativa de um cara que, assim como o Pipico, hoje no atual elenco, possui essa identificação com a Cobra Coral, vestindo a camisa tricolor nesse momento tão difícil que é disputar uma Série D. Só que a gente está às vésperas da Série D e a gente não vê nenhuma movimentação de Renatinho junto ao elenco principal. Naquele famigerado amistoso que o Santa fez no último sábado contra a Mancha Verde da Mostardinha, naquela vitória por 2-0, que foi um amistoso que nem foi tão divulgado assim, muito por conta do adversário, Renatinho participou da movimentação. Só que nos amistosos, nos jogos treino realizados pelo Santa, e também até em partidas oficiais de um menor apelo, Renatinho acabou não sendo utilizado.
E a impressão que a gente tem é essa. Em jogos de um menor cunho de exigência, ele aparece. Mas em jogos de uma maior exigência, ele não aparece. Então o diagnóstico está claro para o torcedor. Dificilmente veremos a cara de Renatinho vestindo a camisa do Santa na Série D. O que existe, na verdade, é um jogador que está tentando voltar. Mas há esse impasse, há esse caminho de mão dupla. Um lado fala de sua desistência, do outro fala de sua continuidade. É um puro reflexo do que vem sendo o Santa Cruz nos últimos anos. Um lado da diretoria fala algo, um outro lado fala outro assunto e as conversas não se batem. E no fim das contas, quem sai prejudicado é o clube, já há um bom tempo. E a gente tem esse assunto aqui até mesmo para saber do torcedor qual o sentimento atual. Vale a pena dar uma chance a Renatinho? Testar por 15 minutos num determinado jogo? A ver se o jogador tem condições? Eu não enxergo mais Renatinho como um lateral. Renatinho é um meia. Bem mais experiente até do que da sua primeira passagem pelo clube. E sem tanto ritmo de jogo até, levando em consideração as últimas ligas com as quais ele participou. Então, é uma situação que o torcedor precisa também deixar um pouco a emoção de lado, daqueles que vão até o fim com a opinião de que mesmo nessas condições Renatinho poderia ajudar. Também observando o lado da razão. Razão de um lado, emoção do outro. E a razão no futebol, ela precisa ser o caminho norteador de decisões de clubes. E nesse caso a gente está percebendo que a demora ela está sendo muito grande e o jogador, infelizmente, vai ficando, não vai adquirindo o ritmo que ele imaginava. O que fazer nessa situação? Tentar empréstimo em uma outra equipe? Fazer com que Renatinho jogue a Série A2 do Campeonato Pernambucano, tendo vínculo com o Santa, emprestá-lo? Criando sim uma esperança de, quem sabe, num futuro próximo, contar com esse jogador? Ou de vez encerrar essa possibilidade de utilização desse jogador histórico com a camisa coral? Eu vou querer a opinião do torcedor. Logicamente que o torcedor também se inscreva no canal, porque é um impasse que o Santa vive em relação a essa situação do meia Renatinho. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, canal do YouTube do Anderson Batista, e a gente vai querer, logicamente, que o torcedor comente e deixe sua opinião aqui na nossa plataforma. Até mais!